Hoje, por causa desse momento missionário que nós estamos tendo, tanto de manhã quanto à noite, nós vamos estar trazendo mensagens diretas a respeito de missões. E o texto para a nossa meditação se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Jonas 1, os 3 primeiros versículos, assim diz a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim, até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor dá, da gente estar aqui nessa manhã, cultuando ao Senhor, com os nossos irmãos. Nós queremos agradecer porque temos o privilégio de ter acesso à tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações nessa manhã. Ministra, desperta, exorta, encoraja a cada um de nós. E fazemos isso confiados no teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Quem aqui já falhou em uma missão? Algo que foi colocado sob sua responsabilidade, e seja por negligência, por preguiça, ou por falta de habilidade mesmo, você acabou falhando. Tem uma experiência engraçada. Quando eu e Carol a gente foi noivar, o nosso noivado foi junto com o irmão dela, e as nossas noivas, a minha e do meu cunhado, pediu para que a gente fosse até a rua pegar o bolo de noivado. Eu fui dirigindo e meus cunhados iam ajudando a pegar os enfeites e o bolo. Fomos até a cidade, ficavam uns 30 quilômetros lá da roça, Na volta, e aqui, irmãos, o detalhe é porque o carro era automático, eu não tinha costume com carro automático. Quem é acostumado com carro manual sabe disso. E naquele ímpeto de passar a marcha, eu acabei brecando o carro. E olhei para o lado assim, parecendo cena de filme, câmera lenta, aquele bolo, era aquele bolo naked cake, Indo para frente assim, melando o painel do carro, caindo na perna cabeluda do meu cunhado. E eu falei assim, pronto, acabou o noivado. A gente vai chegar lá, não vai ter mais nada, não vai ter mais festa, as mulheres vão acabar com nós. Aí meu cunhado falou, calma, vamos dar um jeito. A sorte era que tinha aquela proteção do lado que não desfez todo o bolo. Ele pegou, colocou ali, ajeitou o bolo em cima. Ele falou assim, a gente vai chegar lá, finge que nada aconteceu, bota lá em cima, caladinho, ninguém fala nada. E não é que deu certo? Ficou lá, passou despercebido, ninguém perguntou nada, o pessoal comeu, achou bom. Depois, quando a gente contou a história, caíram matando em cima da gente. Por pouco a nossa missão de pegar o bolo tinha falhado. Mas certamente a gente já falhou, meus irmãos, em algumas coisas, A gente já falhou por negligência, por preguiça. Infelizmente, na nossa vida, nem sempre missão dada é missão cumprida, não é verdade? Agora, o que é mais triste não é quando a gente falha, porque nós somos falhos. Nós somos sujeitos a falhas. Mas é quando a gente recebe alguma coisa e deliberadamente a gente diz não. A gente desobedece. A gente foge. Por exemplo, crianças, quais de vocês aqui o pai já mandou fazer o dever de casa e vocês fingiram que estava dormindo? Porque não queria fazer o dever. Manda guardar os brinquedos e se esconde. Ou fala que vai para a cama, mas finge que não ouviu o que o pai disse. Isso não acontece só com criança, não. A gente também. Quantas vezes o nosso chefe, o nosso cônjuge fala para a gente fazer alguma coisa, nos ajudar em alguma coisa, uma liderança da igreja pede para a gente uma ajuda e a gente faz corpo mole. A gente diz que não, a gente inventa desculpa, a gente foge da responsabilidade que é nossa.
E o início aqui do livro de Jonas traz isso para a gente. Um homem que recebeu uma missão do Senhor, não se agradou dessa missão e fugiu. Entrou em rota de fuga. E aqui a gente já percebe que a história toda de Jonas, ela tem muito mais a ver com a gente do que a gente gostaria que tivesse. Quando a gente fala de Jonas e do livro de Jonas, é difícil a gente pregar, porque a gente já conhece a história. E a gente está condicionado a um homem que foi engolido por um peixe, e a história às vezes se resume a isso. E a gente se pergunta, será que isso aconteceu? Que tipo de peixe era esse que engoliu Jonas? Só que essas são perguntas secundárias, são perguntas que não são tão importantes assim. Porque Jonas vai tratar de temas importantes, como por exemplo, como o nosso Deus é gracioso com pessoas que não merecem. Ou ainda sobre arrependimento, como a gente tem dificuldade de lidar com remorso, com arrependimento, com perdão. Ou ainda sobre como o nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos. Um pastor chamado Sinclair Ferguson, ele diz que o livro de Jonas não é tanto sobre um peixe que aparece no meio do livro, mas é sobre um Deus gracioso que está disposto a salvar o pecador. Jonas foi um profeta que serviu ao Senhor no reino do norte, no reino de Israel, no período de Jeroboão II. E os profetas, eles tinham basicamente duas missões. A missão de chamar o povo e os reis a se arrependerem, a buscarem o Senhor, mas eles também tinham a promessa, a palavra de trazer misericórdia, graça, através da palavra deles. E isso aconteceu, por exemplo, com Jonas, lá em 2 Reis, capítulo 14, quando diante da idolatria de Israel, da imoralidade de Israel, Deus graciosamente manda uma mensagem de paz e prosperidade por meio de Jonas. Israel não merecia, Israel merecia a ira do Senhor, o juízo do Senhor, mas Deus graciosamente trouxe uma mensagem de paz por meio do profeta. E aqui, nós temos mais uma vez, Jonas sendo usado por Deus, chamado pelo Senhor, para levar uma mensagem de graça, de misericórdia, mas não era para Israel, era para uma outra nação. Isso aqui é importante porque o propósito do livro de Jonas, para os primeiros leitores, era justamente que eles tivessem em mente isso, que Israel não se esquecesse que eles, por mais que fossem privilegiados, não eram uma nação exclusiva do Senhor. O Senhor também tinha graça para outras nações. O povo de Israel foi chamado para ser luz, para ser bênção, para ser porta-voz do Senhor para as outras nações. Nós cantamos isso, né? Cantai ao Senhor, anunciai entre as nações a sua glória. O Salmo 96 era a missão de Israel, ser luz para as nações. O Senhor então traz essa mensagem para Jonas, essa missão para Jonas, mas Jonas foge da responsabilidade. Ele entra numa rota de fuga. É o tema da nossa mensagem nessa manhã. E nós vamos pensar nessa rota em dois aspectos, em dois temas, em dois pontos. O primeiro é que essa rota de fuga era uma fuga da vontade do Senhor. Jonas estava fugindo da vontade do Senhor. Versículo 1 e versículo 2. Como muitos outros livros da Bíblia, Jonas, ele começa esse livro mostrando a autoridade da sua palavra. A palavra diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. E meus irmãos, quando nós nos deparamos com esse tipo de declaração, a gente deveria se lembrar e repensar a forma como a gente lida com as Escrituras. As Escrituras não são um livro qualquer, não são palavras de homem, não são uma convenção de uma igreja, de uma religião. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a revelação do Senhor. Assim como a palavra do Senhor veio a Jonas aqui, a palavra do Senhor vem a nós quando lemos as Escrituras. A palavra do Senhor vem a nós quando a palavra é pregada aqui no púlpito. A palavra do Senhor vem a nós quando abrimos a Bíblia para ler. Isso deveria fazer em nós, a gente repensar a forma como a gente lê as Escrituras. Encarar a Bíblia com humildade. Querendo ter um espírito que quer aprender, e mais do que aprender aquilo que está aqui,
obedecer, porque essa é a vontade de Deus para a gente, para o seu povo, para a sua igreja. E segundo o texto que nós temos aqui, esse chamado que o Senhor fez para Jonas foi um chamado soberano, foi um chamado breve, um chamado direto, um chamado imperativo. Deus não veio com arrudeio para Jonas. Deus não veio com explicação, ele foi direto. Ele falou: Jonas, dispõe-te e vai. E hoje muitas pessoas até gostam de ir para a igreja, querem ir para a igreja, até gostam da Bíblia, mas até o ponto em que não vai mexer com aquilo que elas acreditam, com aquilo que está no coração delas, com aquilo que não vai tirar ela da zona do conforto, e aceitam até acreditar, desde que sejam convencidas por isso. Eu tenho que fazer isso, me dê uma boa razão para fazer isso. Jonas tem uma boa razão, Deus mandou. E se Deus nos manda fazer alguma coisa, meus irmãos, a gente não precisa de muita explicação não, a gente tem que obedecer. A gente tem que fazer. E esse termo, inclusive, que é usado aqui, ele é muito mal compreendido. Dispõe-te e vai. Às vezes a gente tem a ideia aqui que é: eu não estou muito disposto a fazer isso não. Eu não estou com muita vontade não. A ideia aqui é pega e vai. É como se Deus estivesse falando para Jonas: Jonas, vamos, levanta e vai até Nínive. Você tem que ir. O que você tinha que receber, você já recebeu. O que nós tínhamos que receber, a motivação, a gente já tem. Nós temos o Espírito de Deus e agora a gente tem que ir. É a ordem a ser obedecida. Dispõe-te e vai. Mas de fato, esse chamado do Senhor para Jonas foi um chamado desafiador. Porque Jonas foi o primeiro profeta de Israel a ser chamado a ir diretamente para uma outra nação. Até então, o movimento era centrípeto. Era o povo, as outras nações, vindo até Israel. A gente tem uma exceção, que foi Elias, que foi alimentado pela viúva de Sarepta, uma gentia, ele foi lá, mas diretamente sendo enviado para outra nação, Jonas vai ser o primeiro. A partir daqui, então, outros serão enviados para outras nações, um movimento centrífugo, o povo indo para fora, Israel indo para fora, anunciando entre as nações. Mas antes de Jonas não tinha outro. Então, Jonas não tinha um padrão, Jonas não tinha um modelo anterior. Então, era de fato um chamado desafiador para Jonas. E um chamado, além de desafiador, um chamado difícil, porque Nínive era uma cidade grande, uma cidade que ficava distante de onde Jonas estava, cerca de 900 quilômetros. Além disso, Nínive era a capital do Império Assírio, um dos impérios mais sanguinários que já existiu na face da terra. Você procurar no Google, em qualquer livro de história, os relatos sobre o Império Assírio era de um império cruel. Gente perversa, que cometia barbaridades. Uma das práticas que eles faziam era empalar os seus adversários, pendurar numa estaca na cabeça do camarada e pendurar esse homem. Era um império sanguinário. Era o desafio que Jonas tinha de ir a esse povo. O fundador da cidade de Nínive, a Bíblia descreve, foi Nimrod. Um homem que é descrito como perverso, inimigo do Senhor, inimigo da linhagem escolhida pelo Senhor. E Jonas tinha que ir para essa cidade com uma mensagem de confrontação, de juízo, confrontar o pecado daquele povo. E, meus irmãos, a verdade é que a gente não gosta de confrontar pecado de ninguém. Como é difícil a gente ir falar para alguém que ele está errado, que ele está em pecado. Ainda mais se a pessoa for difícil, se a gente sabe que a pessoa é melindrosa, aí é que a gente fica com o pé atrás mesmo. E era essa a missão de Jonas, era uma missão realmente difícil. Mas o chamado de Deus para Jonas foi justo. O texto diz que a maldade de Nínive, os atos de Nínive subiram até o Senhor. E, meus irmãos, isso deveria provocar em nós segurança, descanso, de saber que Deus sabe exatamente o que acontece à nossa volta. As coisas não passam despercebidas do Senhor. Quando veio o dilúvio, a palavra do Senhor nos diz que, quando Deus chamou Noé, traz esse contexto: a maldade desse povo subiu até mim.
Sodoma e Gomorra da mesma forma, eu estou vendo o que essa cidade está fazendo, eu vou destruir essa cidade. Aqui da mesma forma, eu estou vendo a maldade de Nínive, e o juízo virá sobre essa cidade. Deus não está alheio ao que acontece à nossa volta, ao que acontece no mundo, às injustiças, ao que acontece no nosso país, ao que acontece na nossa cidade, ao que acontece na sua vida. Deus conhece. E a gente precisa descansar na certeza de que esse Deus, que é soberano, que conhece todas as coisas, que é o justo juiz, Ele está no controle de todas essas situações. Confie nisso, descanse nisso. Então, Deus fez um chamado justo para Jonas. Tão justo que, mesmo sabendo dos pecados de Nínive, Ele mandou o profeta ir lá para alertar. Nosso Deus é gracioso, irmãos. Nosso Deus tem mensagem de arrependimento para outras pessoas. A graça de Deus veio até mim, veio até você, mas veio até outros homens também. Nós somos embaixadores dessa graça. Jonas foi chamado para anunciar essa graça. Por mais difícil que essa missão pudesse ser, por mais desafiadora que ela pudesse ser, não se compara à missão que o Deus Pai enviou o Deus Filho. Jesus teve a missão de morrer numa cruz. O justo pelo injusto. O bom pelos maus. E Ele obedeceu o Pai. No Getsêmani Ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Mesmo sendo o destino, a morte, Jesus ainda assim obedeceu o Pai, porque Ele confiou na vontade do Pai. Ele confiou nos planos do Pai, porque Ele sabia que o seu Pai, o que tinha, era bom, era perfeito, era agradável, e essa mesma disposição nós precisamos ter. Por mais desafiador que seja o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, precisamos descansar na certeza de que aquilo que Ele tem para a gente é bom, é o melhor, a vontade de Deus. Meus irmãos, o caráter desse chamado do Senhor para Jonas, de ser soberano, de ser justo, de ser difícil, ele se repete para nós também. Deus tem nos chamado. Deus tem nos dado ordens. Deus tem nos dado a ordem de ser discípulos e de fazermos discípulos. Deus nos deu a ordem de irmos e pregarmos o Evangelho. Deus nos deu a ordem de amarmos uns aos outros. Deus nos deu a ordem de sermos servos uns dos outros. Deus nos deu a ordem de sermos santos como Ele é santo. Deus tem nos dado ordens. E a gente tem dado o quê? Desculpa. A gente tem fugido. A gente tem se esquivado daquilo que o Senhor claramente já revelou para a gente. Existem muitas coisas, irmãos, a respeito da vontade de Deus que nos são ocultas, que nós realmente não sabemos. E pode ser que Ele não nos revele de forma clara. Mas o que eu estou falando aqui são de coisas claras que Ele nos deixou na sua palavra, a vontade dEle revelada para nós. E quantas vezes a gente foge disso? Foge de viver dessa forma. Foge da missão que Ele nos deu. Você tem fugido daquilo que o Senhor já te chamou para fazer, daquilo que Ele já te mostrou claramente que você tem que fazer, que você tem que viver, aquela pessoa que você tem que procurar, aquele pecado que você tem que confessar. Você já fez isso ou você tem fugido daquilo que o Senhor já chamou você para fazer? Fugir disso é fugir da vontade de Deus. Jonas estava fugindo da vontade de Deus. Mas o segundo ponto de reflexão para a gente é que essa fuga, ela revela o que está no nosso coração. A nossa fuga revela aquilo que está nos nossos corações. Versículo 3. Deus deu uma ordem clara para Jonas. Vai para Nínive. Dispõe-te e vai. Jonas se dispôs e foi, mas para o lado contrário. Foi para Tarsis. Tarsis seria onde hoje é região ali no Mediterrâneo, na Espanha.
E por mais que a gente não discuta aqui, não é a nossa intenção saber a localidade exata de onde fica a cidade de Tarsis, a ideia é mostrar que Jonas pegou uma direção completamente diferente. Deus mandou ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Ele pegou para outro lugar. Ele foi para outro canto que Deus não tinha mandado ele ir. Ele fugiu da presença do Senhor. E a ideia aqui é, eu quero ir para um lugar para me colocar como indisponível para o Senhor. Eu quero ir para um lugar onde Deus vai olhar para mim, você está muito longe, eu não vou mandar você não, eu vou levantar outro. Eu quero estar indisponível para o Senhor, indisponível para a obra de Deus, indisponível para fazer aquilo que Deus quer. Ele pega para outra direção, foge, procura um navio no porto de Jope. Jope era uma cidade que fica fora dos domínios de Israel, era um território gentílico, e a ideia aqui é, eu vou estar no lugar onde não tem um crente, não tem um irmão, não tem um conhecido, não tem um pastor, não tem um presbítero ali para me confrontar. E é um lugar tranquilo, ninguém me conhece ali. Ninguém vai chegar ali para mim e perguntar, André, o que você está fazendo aqui? Para onde é que você está indo? E meus irmãos, é exatamente isso que muitos fazem. Quando estão fugindo da vontade de Deus, quando estão em pecado, quando estão em rebeldia, a primeira coisa que fazem é deixar de ir para a igreja. Deixar de estar em comunhão com os irmãos. Porque sabe que se chegar aqui vai ser confrontado. Se chegar perto do irmão que conhece ele, esse irmão vai falar, rapaz, o que é que você está fazendo? Onde é que você está? Vai perguntar, vai cutucar. E isso mostra o que está no nosso coração. Isso mostrava o que estava no coração de Jonas. Jonas estava fugindo do Senhor, fugindo da sua vontade. Ele estava pecando contra Deus, pecando contra aquilo que ele cria. Jonas era um profeta do Senhor. Jonas era um homem que cria que o Senhor era o único Senhor, era o único Deus, o Deus verdadeiro. Ele professou isso no barco. Quando Jonas pegou o barco, os irmãos, o restante do capítulo 1 vai mostrar sobre isso, uma grande tempestade veio, os marinheiros ficaram aterrorizados, o que vai acontecer com a gente? E eles chegam até o porão, vê Jonas lá dormindo e perguntam, rapaz, você está dormindo diante dessa tempestade? E aí Jonas vai falar quem ele era. Eu sou Jonas, eu creio no Deus, um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Olha que incoerência. Jonas cria no Senhor, confessava o Senhor, sabia quem era o Senhor, mas as suas atitudes diziam o contrário. Que ele não cria em Deus, num Deus que era soberano. Ele estava tentando fugir de Deus. Crianças, a gente consegue fugir de Deus? Alguém aqui consegue fugir de Deus? Jonas, um profeta sabido que conhece a Bíblia, conhecia o Salmo 139, ele estava fugindo da presença do Senhor. E a gente age da mesma forma quando a gente conhece a palavra de Deus e deliberadamente escolhemos o caminho do pecado. A gente peca contra a nossa consciência. A gente peca contra a nossa confissão. Jonas estava pecando contra os seus privilégios. Jonas era um profeta do Senhor, um homem chamado para pregar, para anunciar, um homem que sabia quem era Deus. Deus se revelava para Jonas, mas ainda assim, ele desobedeceu à ordem do Senhor. Gosto muito de uma frase que Peter Parker, o Homem-Aranha, lá no primeiro filme, ele recebe do seu tio Ben antes dele morrer. O tio dele vira para ele e fala, olha meu filho, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós temos muitos privilégios. Nós temos o privilégio de conhecer o Senhor. Nós temos o privilégio de conhecer a sua vontade. Nós temos o privilégio de estar no domingo aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruído pelo Senhor. E muitas vezes, ainda assim, a gente opta pelo caminho de rejeitar esse Deus. Porque quando a gente escolhe o caminho do pecado, a gente está rejeitando a Deus.
Fugir e rejeitar o Senhor não é simplesmente você pegar um barco, você fisicamente tomar uma direção oposta. É você escolher continuar pecando. Você está rejeitando o Senhor, você está rejeitando o seu Deus, a vontade dEle. Você está rejeitando os privilégios que Ele tem te dado. Jonas fez isso. Sendo profeta, escolheu o caminho da fuga. Ele estava rejeitando quem Deus era. Quem Deus é. Um Deus santo, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Jonas, loucamente, o texto diz aqui claramente, eu quero fugir da presença do Senhor. Meus irmãos, é impossível isso acontecer. O presbítero Olívio citou aqui, o Salmo 139 fala sobre isso. Se a gente subir no mais alto céu, Deus está lá no mais profundo abismo. Ele está também onde estivermos, a presença do Senhor está. É impossível fugir do Senhor. Não há lugar onde Deus não esteja. Não existe caminho que a gente possa seguir, que a gente possa escapar da presença do Senhor. Ele está lá. Deus ordenou que Jonas se levantasse e fosse. Mas ao invés de se levantar, Jonas desceu. Ele desceu para Jope. E é isso que acontece quando a gente se revolta contra as ordens do Senhor. Quando a gente desobedece a Deus, quando a gente rejeita a vontade de Deus, a gente toma um caminho de declínio. A gente desce. Jonas desceu para Jope, desceu para o fundo do navio, para o porão, desceu para as profundezas do mar. E é isso que o pecado faz com a gente. Enquanto a gente não volta para o Senhor, enquanto a gente não se arrepende, o caminho de quem não se arrepende, de quem continua duro, de quem continua fugindo do Senhor, é sempre indo para baixo. É sempre indo para o abismo. É sempre se distanciando, não de Deus, porque Deus está ali, mas da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da comunhão com Ele. Jonas foi para baixo, foi para o buraco. O pecado, meus irmãos, sempre nega algo sobre Deus. O pecado nega que o nosso Deus é bondoso, que o nosso Deus é provedor, o nosso Deus como Pai, o nosso Deus como juiz. Ele nega os atributos de Deus, a sua bondade, a sua santidade, o seu amor. É por isso que o pecado sempre nos leva para baixo. Sempre nos leva para distante do Senhor. E por que Jonas fez isso? Jonas, um profeta, Jonas, um homem de Deus, o que levou Jonas a tomar essa atitude? A gente poderia pensar, talvez, o medo. Afinal de contas, Jonas tinha que ir para uma cidade distante, Jonas tinha que ir falar para um povo que era hostil, um povo difícil, um povo assassino. E mais, ele ia não com uma mensagem tranquila, não, ele tinha uma mensagem de confronto com aquele povo. Isso acontece muitas vezes com a gente. Nós pecamos por medo. Nós fugimos por medo. Por causa do medo do que as pessoas vão pensar da gente, a gente acaba cedendo às pressões, a gente acaba indo com os outros. Por causa do medo, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente quer permanecer onde estamos, está muito tranquilo, estou aqui bem alimentado, estou aqui confortável na igreja, eu não tenho para que sair. Já tem gente que vai e faça. Sair para o outro lado do mundo, eu vou largar tudo aqui, meu país, minha família, minha cultura, minha igreja, para ir para um lugar onde ninguém conhece Jesus. E um lugar onde eu posso ser preso. E muitos, por medo, fogem do Senhor. Fogem da vontade de Deus. Trilham um caminho de pecado. Não sei se esse é o seu caso. Não foi o caso de Jonas, porque no texto não nos é claro que ele deixou por causa de medo. Talvez fosse por causa do desafio, que era um negócio difícil realmente. Ele ir para outra cidade, ele iria para Nínive, que ficava muito distante. Era uma cidade grande. Mas, meus irmãos, Tarsis também não era perto não, chegar em Tarsis era difícil. Muitas vezes a gente peca também, foge da vontade de Deus, porque a gente acha que vai ser difícil demais. Eu vou falar de Jesus para o meu pai, para o meu irmão, para o meu colega. Ele não vai ouvir não, ele não vai me levar a sério, eu
logo eu. Eu não sei falar direito, pastor. Eu não sei como testemunhar de Jesus. Eles não vão me levar a sério, eles vão rir de mim. Eu vou ser excluído, meus colegas não vão querer andar comigo. Isso não vai dar certo, fazer isso não vai dar certo. E muitas vezes nós pecamos, não obedecemos à vontade de Deus, porque nós duvidamos, nós achamos difícil demais, nós não confiamos. Mas não foi isso também que levou Jonas a pecar e fugir do Senhor. Quando a gente olha para o capítulo 4, a gente entende o que foi que levou Jonas a fugir. E por mais contraditório e irônico que possa parecer, o que levou Jonas a fugir da ordem do Senhor foi a graça de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Foi isso que levou Jonas a fugir. Jonas conhecia que Deus era um Deus gracioso. Deus era um Deus compassivo. Deus era um Deus que é tardio em irar-se e se compadece e pode perdoar pecadores dos mais terríveis. E ele sabia que se ele fosse para Nínive pregar o evangelho, pregar, anunciar a justiça, o juízo, os decretos de Deus, aquela cidade poderia se arrepender, ele poderia ter sucesso. E adivinha o que Jonas não queria? Não queria que aquele povo se arrependesse. Não queria que aquele povo se convertesse. Não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas, na verdade, queria o juízo sobre aquele povo. Queria que tivesse acontecido como Sodoma e Gomorra mesmo, que o fogo caísse do céu e consumisse Nínive. Ele fugiu por causa da graça de Deus. Um comentarista, ele vai dizer o seguinte: Jonas, ele preferia literalmente ser amaldiçoado por Deus do que ver a bênção de Deus sobre os seus inimigos. Veja que terrível. Ele preferia fugir do Senhor, e o que isso implica, estar longe de Deus. Ele preferia estar longe de Deus, do que ver aquele povo se aproximando do Senhor. Veja que coisa terrível. Para a gente entender esse sentimento de Jonas, imagine você, um israelense que se converte, e Deus manda esse israelense ir na Palestina, lá na faixa de Gaza, pregar para os palestinos. Deus mandou você ir lá pregar para eles. Vamos trazer esse exemplo para perto da gente. Pense em alguém, nesse momento, uma pessoa, ou um grupo, que você detesta, que você não concorda, que você acha que está errado, que não tem jeito para eles. E Deus manda você pregar para esse povo. Deus manda você pregar para essa pessoa. Talvez seja um desafeto político, um desafeto com relação ao futebol, alguém que te fez mal no emprego, algum familiar, alguém que você criou ranço dessa pessoa por algo que ela fez contra você. E você fala, essa pessoa aí, a graça de Deus, eu não quero sobre essa pessoa não. Esse era o sentimento de Jonas. Meus irmãos, Jonas deixou de cuidar do seu coração. Ele era um profeta, que conhecia o Senhor, que conhecia a lei, mas por causa do ressentimento, por causa da falta de perdão, ele criou um bloqueio contra aquele povo. Se julgava mais merecedor do que aquele povo. Eu mereço a graça de Deus, aquele povo não. Quantas vezes a gente age dessa forma? Eu mereço. Fulano que fez isso, fulano que faz aquilo, que foi para aquele lugar, que viu tal coisa, que roubou não sei o quê, esse homem não merece perdão não. Mas é a essa pessoa que Jonas foi chamado a pregar. É a esse tipo de gente que nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Para anunciar misericórdia. Juízo, se não se arrependerem, mas um Deus gracioso que pode perdoar o pior dos pecadores.
Cristo, quando Ele veio e quando Ele morreu por nós, Ele nos libertou não somente dos nossos pecados, mas dos pecados que foram cometidos contra a gente também. O perdão e a graça de Deus são dádivas não só para nós, mas também por nós. De modo que eu sou capaz também de perdoar aquele que me fez o mal. Eu sou capaz de perdoar também o meu inimigo, o meu desafeto, quem me machucou, quem me magoou, porque o que Cristo fez na cruz perdoou isso também. E nos capacita a liberar perdão. Quando a gente guarda esse ódio, esse rancor, e Jonas estava guardando esse ódio, esse rancor dentro dele, achando que ele estava fazendo um coisão, mas isso estava fazendo mal só para ele. O povo de Nínive não estava nem sabendo que era Jonas, estava nem se importando se ele ia fugir ou não do Senhor, mas o profeta estava sendo tratado. Nós somos tratados, e precisamos ser tratados, aprender a liberar perdão. Porque a graça de Deus, ela não é exclusiva a um povo, a uma igreja, a uma etnia, a uma denominação, a um indivíduo. Ela pode alcançar o pior dos pecadores. Meus irmãos, concluindo, Jonas, ele tentou fugir do Senhor. Ele tentou fugir da vontade de Deus, mas ele não conseguiu. Nós também não conseguimos fugir de Deus. Você pode evitar responsabilidade, você pode evitar ministérios, você pode evitar pessoas, mas nós não conseguimos evitar o Senhor. Do que é que você tem fugido? Para onde você tem fugido? Quanto mais a gente foge, mais profundo nós descemos. Quanto mais nós fugimos da vontade de Deus, tanto mais nós nos colocamos em lugar de perigo, numa rota de colisão, de morte, de juízo. Meus irmãos, não fuja da vontade do Senhor. Não fuja daquilo que Ele tem para a sua vida. Essa semana nós comemoramos o aniversário da IPB, 166 anos. E há 166 anos atrás, um missionário dos Estados Unidos, chamado Simonton, ele veio para o Brasil com 26 anos, com o propósito de gastar a sua vida, plantar a igreja, anunciar o evangelho, formar uma denominação cristã, evangélica aqui no Brasil. E uma das frases mais marcantes desse homem é que ele diz que não existe lugar mais seguro para um homem estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, que não seja a vontade de Deus. O lugar mais seguro para estarmos é na vontade de Deus, meus irmãos. Se nós estamos vivendo distante, fugindo da vontade de Deus, nós estamos vivendo em perigo. Cuidado. Não fuja daquilo que o Senhor quer para você. Não fuja da vontade de Deus para a sua vida. Jonas, ele tentou fugir, mas ainda assim, Deus graciosamente buscou Jonas. E aqui a gente percebe mais uma vez a graça do nosso Deus. Deus poderia ter dito, você vai fugir? Vai lá, eu vou chamar outra pessoa para ir fazer o seu trabalho, eu não preciso de você não. Meus irmãos, mas Deus é tão gracioso que mesmo a gente fugindo, mesmo a gente pecando, quando Ele quer nos usar, Ele vai nos usar. Não vai usar o seu pai, sua mãe, seu irmão, o pastor, o presbítero. O que Deus tem para você e quer que você faça, é você quem vai fazer. Mesmo que você tente fugir, mesmo que você entre no barco, Ele vai providenciar um peixe para te colocar na rota de novo. Isso é graça do nosso Deus. Usar pecadores, covardes, homens falhos, para cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Hoje Ele está dizendo para a gente, pare de fugir. Pare de brigar com a minha vontade. Pare de se esconder. Se arrependa e volte para a rota. Viva aquilo que eu tenho para você. E não se esqueça que esse Deus que chama é o Deus que capacita.
Eu quero terminar, já falei que estou terminando, né? Mas lembrando disso, da nossa missão. Lá em Mateus 28, quando o Senhor fez a promessa, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa está debaixo de uma condição. Essa promessa está debaixo da condição, está para aquele que vai, prega o evangelho, faz discípulo, ensina e batiza. É quem está na missão, é quem está debaixo da vontade de Deus, é quem está em obediência, é que experimenta. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, quando estamos seguindo a rota que Ele traçou para nós, nós experimentamos da sua doce presença. E a certeza de que Ele nos capacita para cumprir essa missão. Ele tem nos chamado, meus irmãos. Não fujamos daquilo que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar.